Evangelho segundo Mateus, capítulo número 1, a partir do versículo número 18, está escrito assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, eu podia acrescentar Isaías, pela boca do profeta: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Bondoso Deus, mais uma vez nós estamos na presença bendita, excelsa do Senhor, esperando que o Espírito Santo, que é aquele que nesta noite é real e presente neste lugar, aquele que inspirou a palavra, aquele que nesta noite, nesse texto da palavra, é o autor da vida, nós oramos pedindo a sua unção, a sua presença, e que da palavra recebamos hoje à noite uma mensagem que venha abençoar cada um aqui. Em nome de Jesus pedimos. Amém e amém. Podem sentar, meus amados. Por que celebrar o Natal? De um tempo para cá, queridos, começou a surgir algumas ideias de oposição à celebração do Natal. Ontem mesmo eu estava lendo de algumas, até autoridade religiosa, pessoas que dizem que o Natal ele é uma celebração pagã, que quem inventou essa coisa de celebrar Natal não foi a igreja cristã, porque quando a gente lê o Novo Testamento e lê também os evangelhos, e depois lemos todas as epístolas, naquele período de talvez até terminar o cânon do Novo Testamento, talvez uns 60 anos, não aconteceu nenhuma, na Bíblia não narra nenhuma festa, nenhuma celebração do nascimento de Jesus. E então diz: não, toda esta celebração, todos estes enfeites, tudo isto que é feito na época do mês de dezembro, é uma invenção do paganismo e não do cristianismo. Mas eu, queridos, não tenho nenhum problema de nesta noite estar aqui lendo este texto da Bíblia,
que fala do nascimento milagroso, misterioso da pessoa bendita de Jesus. Você não celebra a data do seu nascimento, Luiz? Não é gostoso fazer festa de celebração de nascimento, não é verdade? Este fim de ano, queridos, eu me cuido bastante, porque se for a participar de tudo quanto é festa que tem, e chegando lá, as guloseimas, os pratos saborosos, tudo que a gente tem para comer nessa época do ano, se você não cuidar, você chega no mês de janeiro com pelo menos uns 8 ou 10 quilos acima do peso. Época de festa, época de confraternização, época de festa de formatura daquele filho que você sonhou em um dia vê-lo jogando a beca para cima, dizendo: terminei. Não é gostoso celebrar? Eu não vejo nenhum problema, queridos, em comemorar a data do meu aniversário, a data do aniversário do meu casamento. Nós somos um povo, principalmente, queridos, nós, povo brasileiro, nós parece que tem festa no sangue, gostamos de celebração, faz parte da nossa cultura celebrar, agradecer por algo que nós conquistamos, por algo que nós alcançamos. Por que não celebrar? Por que não lembrar que um dia Jesus nasceu, como uma criança nasce? Maria, ela teve uma gestação, eu acredito, totalmente normal. Jesus nasceu de parto normal, porque na época não tinha cesariana, não tinha toda esta parafernália da medicina. Hoje Jesus ficou no ventre de Maria 9 meses. E quando chegou a hora, tendo ou não uma casa, um leito, uma cama, um lugar próprio para uma mãe dar filho, chegou a hora. E lá mesmo, naquela estrebaria, naquele lugar onde havia cheiro de animais, o Salvador nasceu. Ele nasceu. Meus amados irmãos, por que o Natal é especial? Se você celebra o seu Natal, a sua data natalina, a data do seu Natal, por que o nascimento de Jesus? Não. Porque ele é especial. O que representa para você Natal? Temos que ter muito cuidado, queridos, porque muitos cristãos são influenciados pelo Natal que não é Natal. São influenciados pela festa que é feita nessa época, mas que não é a celebração do Natal. Entenderam? Nós estamos inseridos numa cultura que ela é 100% materialista e que nessa época do ano, queridos, tudo que se pensa não é prostrar-se e adorar aquele que veio para salvar o pecador, para libertar, diz aqui, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O mundo não celebra isso. O mundo quer mais é comer e beber, é comprar, vender, ganhar e dar. Queridos, é uma época do ano onde nós sabemos que não há cristianismo verdadeiro dentro da ideia mundana do Natal. Mas e daí? Se o mundo tornou a data como uma data apenas de ir e vir, de ganhar e dar, e de comer, de beber, de embriagar-se, eu quero nessa noite que eu e você que estamos neste santuário tenhamos o mesmo entendimento que José e Maria tiveram.
tenhamos o mesmo entendimento que aqueles humildes pastores que têm uma visitação toda sobrenatural dos céus, quando um coral de anjos invade a terra e canta que a boa nova de grande alegria estava ali, lá em Belém, naquela humilde estrebaria, naquela manjedoura, estava o Salvador, que é Cristo, Senhor. Amém. Boa nova. Meus queridos, nessa noite Natal é especial. Ele é especial por pelo menos 5 motivos. Nesse texto que nós acabamos de ler. Se você fechou, abre, é fácil de achar. Capítulo 1 aí do Evangelho de Mateus. Se não, os meninos que estão lá no computador, acho que desapareceram de lá, pode projetar ali. Veja de novo ali os versículos 18 a 20, que diz assim. Verso 18 a 20 diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada ou noiva, viu, irmãos? A Bíblia fala desposada, mas Maria era apenas uma prometida a José, era noiva de José, não havia ainda o casamento dos dois, eles eram um casal de noivos, porque diz o texto, sem que tivessem antes coabitado. Ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. O Evangelho de Lucas narra toda a preparação. O Evangelho de Lucas narra a visita do anjo Gabriel, que chega e saúda Maria, dá a ela então o recado da parte do Pai de Deus, dizendo que ela tinha sido escolhida entre todas as demais virgens de Israel para ser a mãe do Salvador. Aqui Mateus já vai direto no assunto, que Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Irmãos, para mim, o Natal é um momento muito especial, porque é mais uma vez um momento de nós celebrarmos um nascimento sobrenatural. Nascer uma criança, do relacionamento físico de um homem e de uma mulher, é o processo dado por Deus, que disse para Adão e Eva que eles deveriam multiplicar-se, encher a terra. Mas de repente uma virgem, ela se acha grávida do próprio Senhor da vida. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Irmãos, aqui temos que entender que a concepção de Jesus, ela foi totalmente sobrenatural, amém? Amém. A única maneira de Deus solucionar o problema do pecado na raça humana não era através de sangue de bodes e de carneiros e de cordeiros, de novilhos e novilhas. Aquela era apenas uma maneira de perdoar pecados cometidos. Cada sacrifício, desde o Éden, quando Deus sacrificou um animal ou animais, e do sacrifício daqueles animais costurou vestes para que Adão e Eva cobrissem a sua nudez por causa do pecado,
Irmãos, a partir do Éden, sempre houve derramamento de sangue para perdão de pecados. Mas agora, aqui acontece algo sobrenatural, porque a única maneira de Deus solucionar, de Deus verdadeiramente destruir o poder do pecado na raça humana, na vida daquele que crê, é o próprio Deus se fazendo carne, vindo a essa terra e nascendo de uma forma totalmente sobrenatural. Amém? Então Natal para mim é importante. Natal é significativo, porque Natal, querido, já começa com um milagre. Uma virgem fica grávida. Por isso, irmãos, quero que vocês entendam que desde a visitação do Espírito Santo a Maria, e ela ficando grávida até o momento da cruz, a vida de Jesus Cristo foi uma vida de milagres. Toda a sua trajetória foi uma trajetória de milagres. Aonde ele estava milagre presente. E ele está aqui hoje à noite. Porque o texto diz que Emanuel é Deus aqui. Você sente ele aí ao seu lado? Ele está aqui. Milagre. A vida é uma vida de milagre. Ainda há pouco, vendo Juliana cantar esse lindo louvor. Segunda-feira ela estava mal aqui na igreja. Nós oramos, eu a ungi. Creio que Deus faz milagre. Você crê? Amém. E se o nascimento do próprio Jesus é um milagre, a vida dele foi milagre, e ele continua operando milagres. Agora olha o que diz o versículo 21. Essa é a palavra que José recebe naquela visitação do Senhor durante o sono. E a mensagem era: Maria vai dar à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Esse é um dos textos da Bíblia que mais me encantam, porque, irmãos, já notou que este versículo disse que Jesus, ele veio para ser Salvador. E Salvador aqui não significa salvar uma pessoa no pecado, mas salvar do pecado. Desde o momento que João Batista apontou para Jesus e disse: ali está o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado. Hoje nós vivemos uma teologia de pecado muito pobre, porque aceita mais que Jesus salva uma pessoa no pecado e não do pecado. Salvar no pecado é: eu continuo sendo um pecador por pensamento, palavras e obras, eu continuo sendo escravo do pecado dia e noite, eu sou escravo do pecado, mas eu tenho Jesus, então eu sou eu sou salvo do meu pecado. Não. A promessa de Deus é que Jesus salvaria o seu povo, e povo é o povo dele, é aquele que crê, viu, irmãos? Não é o mundo, não. Hoje nós falamos aqui que a obra de Deus prometida na cruz do Calvário não foi para a salvação limitada daqueles que são escolhidos e predestinados à salvação. A vontade de Deus é que toda a humanidade verdadeiramente viesse a conhecimento do Evangelho, cresce nele e fosse salva. Ele veio para salvar. E ele não veio para salvar no pecado, não. Ele veio para salvar do pecado. Está aí na sua Bíblia ou não está?
Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus só veio aqui, irmãos, com uma missão. Quando ele entra na casa do pequeno Zaqueu, grande pecador, ele disse: hoje a salvação entrou nessa casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas capítulo 19, verso 10, Jesus profere essas palavras. Quando Zaqueu abre o seu coração e confessa a Jesus Cristo, recebe a salvação na sua casa. Jesus disse: hoje a salvação entrou aqui nessa casa, porque o Filho do Homem veio buscar e veio salvar o perdido. Irmãos, Natal só tem sentido se eu e você entendermos isto. A missão de Cristo foi me salvar, foi salvar o homem. O amor de Deus foi tamanho que Ele invadiu a terra na pessoa bendita do seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 3:23 diz: todos pecaram, e por causa do pecado estão fora da glória de Deus, sem a glória de Deus, destituídos da glória de Deus. Mas graças a Deus que Cristo traz salvação para aquele que crê. Você é salvo hoje à noite? Eu não conheço todos aqui. Hoje você pode dizer: a missão de Cristo não foi em vão. Eu o tenho como meu Salvador pessoal. Ou quem sabe você nessa noite acredita em tudo isso, mas não experimentou ainda essa grande verdade. Porque nós vivemos, irmãos, num país de contexto muito religioso, e a tradição religiosa, ela é um grande perigo de levar pessoas a conhecer toda a dinâmica, mas não ter a experiência. Conhece toda a história, mas não conhece o dono da história, que é Cristo Jesus. Você é salvo? Ele te dá todos os dias aquela certeza: eu não estou mais debaixo do poder do pecado, porque a graça de Cristo me libertou. Já não sou mais escravo, eu sou livre. Você pode dizer isso hoje à noite? Ali no versículo 22 diz assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta Isaías. Por que profeta Isaías? Vamos ver o que está lá no profeta Isaías. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo número 7. Vamos ver aqui no capítulo 7 de Isaías. Deixa eu achar aqui. Isaías capítulo 7. No versículo número 14, diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Que sinal é esse? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Amém? Aqui no Evangelho de Mateus, se você for ao versículo 23, diz:
eis que a virgem conceberá, é a passagem de Isaías, e ela dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, e entre parênteses ali, irmãos, isso não está no original, viu? Quando tem um colchete, tem um parêntese assim, os irmãos sabem que se você for lá no original não está, mas é uma explicação do que significa Emanuel. Então Emanuel significa Deus conosco, amém? Amém. Por isso que lá quando tem a profecia de Isaías, só diz que ele se chamará Emanuel. E aqui Mateus repete a palavra, só que ele fala da profecia e dá a explicação do que significa Emanuel. Irmãos, o nascimento de Jesus não foi algo que aconteceu naquele dia para surpreender ninguém, entenderam? Não. Isaías viveu mais ou menos 700 anos antes de Jesus, amém? Mais ou menos isso, né, pastor? Talvez um pouco mais, ou menos, sei lá, cerca de 700 anos antes. Há uma profecia tão clara que uma virgem iria conceber, e dá até o nome que a criança deveria ter. O que eu quero dizer para vocês, queridos, hoje à noite eu pedi que a pastora lesse o texto de capítulo 4 do livro de Gálatas. E eu amo aquela frase, aquela palavra que diz assim: na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Irmãos, Jesus é um cumprimento claro das Escrituras. Eu poderia citar um monte de profecias no Velho Testamento, como a cidade onde o próprio Jesus iria nascer, dizia que ele tinha que nascer em Belém, por isso houve aquele recenseamento, houve aquela contagem do povo, que o povo tinha que cada família ir na sua terra natal para se cadastrar novamente. E exatamente naquele dia que José e Maria, que não moravam em Belém, tinha que ir a Belém, lá na sua terra, para o recenseamento. Por quê? Porque Deus é dono do tempo, da hora. Jesus não nasceu nem antes nem depois. Eu gosto dessa palavra plenitude. Isso é, na contagem do céu, na contagem de Deus, chegou o momento que ele iria nascer. Amém. A visita do anjo Gabriel a Isabel, prima de Maria, 6 meses antes de Jesus, antes de Maria achar-se grávida pelo Espírito Santo, tudo aqui estava dentro do plano de Deus, meus irmãos. O nascimento de João Batista já era profecia, estava tudo profetizado, que ele seria de fato aquele que iria preparar o caminho, ele queria ser ali o amigo do noivo, preparar tudo para a chegada do noivo, tudo isto dentro do cronograma dos céus, dentro do plano soberano de Deus, que é Senhor do ontem, do hoje e do amanhã, que é dono do tempo. Ele faz as coisas de uma maneira sobrenatural, milagrosa. Então o nascimento de Jesus, o nome de Jesus. Já notou que aqui Jesus tem 2 nomes? Aliás, tem até 3. Porque o nome messiânico dele é Cristo. Jesus foi o nome que José tinha que, se é que tinha que ir no cartório, chega lá, você registra ele com o nome de Jesus, viu? Cristo era messiânico, era o Messias, porque ele era homem perfeito, tinha um nome chamado Jesus, mas ele
tinha o nome como Messias, Jesus Cristo. Tudo. E aqui Jesus recebe mais um nome, que é Emanuel. Emanuel significa Deus fez carne. Deus, a única maneira de Deus poder identificar-se com a dor humana, com o sentimento humano, com as emoções humanas, a única maneira de sentir o que nós sentimos é se tornar Emanuel. Isto é, Deus nasce aqui, sofre frio, calor, porque o Oriente era assim, frio demais à noite, calor demais durante o dia, chorou, mas Ele era e nunca deixou de ser Deus. Amém. Você o sente aí perto de você? Glória a Deus. Irmãos, o maravilhoso é você sair de casa e você sentir: eu não estou sozinho. Ele é comigo. Quando está doendo, saiba, Ele sabe o que significa sofrer. Quando você está passando pelo vale, Ele diz que Ele vai estar com você como seu pastor amado. O Senhor é o meu pastor. Ainda que eu ande por vales sombrios, Tu estás comigo. Aqueles primeiros discípulos tiveram o privilégio de fisicamente andar com Ele, comer com Ele, se alegrar com Ele, cantar hinos de louvor com Ele. Mas, irmãos, nunca se esqueça que Ele disse antes de ser assunto aos céus, Ele disse: eu estarei sempre convosco até o final dos séculos. Ele está aqui hoje à noite. Sinta que você não está sozinho. Ele mora em você, porque o Espírito Santo habita no coração daquele que crê. O Senhor, nós somos santuário do Deus vivo. Mas esta ideia de um Deus ao meu lado é linda demais. É Deus comigo, é Deus que chora, porque a Bíblia disse que Ele não é como um sumo sacerdote daqui da terra. A Bíblia disse lá no livro de Hebreus que Ele sabe compadecer-se das nossas lutas e dificuldades, porque Ele as sofreu. E Isaías disse que Ele as levou ali na cruz. Deus comigo. Por isso que é bom celebrar o Natal, não é? Natal significa que Deus deixou o céu. Paulo, escrevendo a sua epístola aos Filipenses, capítulo 2, diz que Ele esvaziou-se da glória, vestiu a humanidade e se tornou um servo. Mistério demais, irmãos. Como pode um Deus Criador, que João diz que todas as coisas foram feitas por Ele, sem nada, tudo que foi feito, tudo que veio existir foram feitos por Ele, e nada do que existe deixou de existir. Tudo Ele tem a mão, Ele é o Criador. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Mas Ele nasce numa manjedoura. Deus conosco. Deus conosco.
Versículo 24 e 25 diz assim: despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Irmãos, Deus poderia ter salvado a humanidade de qualquer outro jeito, podia. Mas eu encontro na figura aqui, na pessoa de Maria e de José, o tipo de pessoa que Deus quer encontrar em cada um de nós hoje à noite, amém? Amém. Isto é disposição a ouvir a voz do céu e dizer como Maria, quando o anjo Gabriel a visitou, ela disse: eu não entendo. Eu não tenho marido? Como que eu posso ser mãe? Isto é, eu não tenho um parceiro, eu não sou uma mulher casada. Como eu posso ser mãe? Mas quando o anjo disse: o poder do Altíssimo te envolverá, e o ente que há de nascer em você será grande. Maria diz uma frase, irmãos, que me encanta. Ela diz: eis aqui a escrava do Senhor. Em outra tradução diz: a serva do Senhor. Seja feita em mim a sua vontade. José não entendeu quando Maria disse: José, eu estou grávida. José ficou muito assustado. Provavelmente ela disse: um anjo me visitou. Ele falou de uma revelação que eu tinha sido escolhida, e então eu disse: está aqui a serva do Senhor. E de repente veio o poder sobrenatural e me envolveu. Mas isso tinha dito para Maria, não tinha dito nada para José. Quando Maria dá a ele esta notícia, ele amava aquela moça. E ele, não querendo expô-la, porque tinha todo o direito de expor a vergonha e ela ser até apedrejada, segundo os costumes religiosos da época. Se uma noiva traísse o noivo, fizesse isso, ela poderia ser apedrejada como uma adúltera. No coração José disse: não, eu não vou expor, eu vou fugir. E ele deita para dormir. E ele tem um sonho. E o Senhor então disse: José, não temas receber Maria por sua esposa, porque o que está acontecendo com ela é do alto, não é da terra. Amém. José ouve tudo, até o nome que aquela criança tinha que ter, a missão que ele teria aqui na terra. Mas o versículo que eu li, que diz então: José fez como Deus lhe ordenou. Obediência. Obediência. Irmãos, nessa noite, José e Maria me ensinam que Deus tem um plano lindo e maravilhoso para cada um de nós.
E o que mais Deus deseja é pessoas que se dispõem para Deus e se dispõem a dizer: Senhor, seja feita a sua vontade, eis-me aqui, usa-me a mim. Natal é um tempo da gente celebrar, mas é um tempo também de mais uma vez nos entregarmos, consagrarmos, verdadeiramente dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor me amou e veio a este mundo. Obrigado porque eu tive o privilégio de conhecer a Jesus, mas agora eu tenho uma missão. Se José e Maria tiveram a missão, eu e você temos a missão de ir e proclamar esta boa nova para todo aquele que ainda não conhece essa boa nova. Essa é a minha, a sua missão, amém? Amém. Aproveita o Natal para isso. Aproveita, visita amigos, fala de pessoas que só pensam em bebedeira, em comer, ganhar presente, dar presente, só pensa em festa. Fala do significado do Natal, lê esse texto da Bíblia. Amém, amém, queridos? Amém. A história precisa ser contada na sua verdade, na sua essência. E eu e você, hoje à noite, Maria e José cumpriram a sua missão. Agora eu e você estamos aqui para continuar a missão de verdadeiramente levar luz para um mundo que infelizmente está mergulhado na tradição e não na verdadeira experiência do que significa Natal. Que Deus nos abençoe hoje à noite. Fiquemos em pé, em nome de Jesus. O que é Natal para você? Árvores enfeitadas, luzes coloridas. Eu gosto disso, não tem problema. Essa semana eu catei minha esposa e ela convidou a irmã Ivanilde e nós fomos lá naquela praça ali, em frente à loja pernambucana ali no centro. Ficou lindo lá. Alguém passou esses dias à noite? Não? Viu, Deus? Ficou muito lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Eu acho uma época bonita assim de ver o colorido. É lógico que a gente sabe, irmãos, que tudo isso faz parte mais de uma cultura do que de um entendimento. Mas eu não tenho problema com isso não. Isso não é problema nenhum para mim, porque isso não afeta a minha fé em Jesus, amém? Amém. Agora que é uma época boa do ano da gente falar de Jesus, é bom. Assim como a Páscoa. Essa mesma facção religiosa hoje que condena a celebração de festa, condena também celebrar a Páscoa. E a Páscoa os judeus já celebravam, mas condena tudo quanto é tipo de festa. Isso é coisa de pagão. Olha, sinceramente, né? Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia. Fechem seus olhos. E hoje à noite, seja grato a Deus. Ele te amou. Ele me amou. Amou-nos de tal maneira que Ele enviou o seu unigênito Filho. E nessa noite, meu amado irmão e irmã, não tem presente maior do que receber com o coração inteiramente aberto, mais uma vez dizer: Jesus, seja sempre bem-vindo à minha vida. Mora comigo, ande comigo, me livra, Senhor. Faz de mim, hoje à noite, instrumento nas tuas mãos. Ó maravilhoso e eterno Deus, obrigado por mais esse tempo de celebração. Obrigado, ó Deus, por mais esse tempo onde nós voltamos os olhos para a palavra e vemos
o tamanho da importância que ela tem, porque naquele dia a história começava um novo capítulo, o depois de Cristo. Obrigado porque naquela noite, quando os céus invadiu a terra, quando anjos cantaram, quando a terra recebeu a mensagem da boa nova, o Senhor estava tão somente dizendo: daqui para frente há salvação para todo aquele que crê. Daqui para frente o homem pode ser livre do seu pecado, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Obrigado, Senhor, por nos amar tanto. Obrigado, Senhor, por ter aqui na terra cumprido a sua missão de ir até a cruz e ali declarar que estava consumado o plano. E hoje nós estamos aqui dizendo obrigado. Estamos aqui cantando, celebrando, porque para nós o Natal, de fato, é o momento de dizer que o novo chegou. O novo chegou. Todo aquele que crê é nova criatura. Obrigado nessa noite. Muito obrigado, Espírito Santo. Tu és aquele que continua convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sonda os corações. Sonda os corações. Invade os corações aqui nessa noite com a sua bênção, para o seu louvor e para a sua glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem sabe nessa noite alguém levantaria a mão e diz assim: pastor, eu quero começar a partir desse Natal um novo estilo de viver. Eu quero viver uma vida mais... Aleluia! mais com Cristo. Eu quero experimentar isso na minha vida. Eu não quero ser apenas um religioso, eu não quero ser apenas alguém que faz tanta promessa de vencer o pecado, mas hoje à noite eu quero que Ele tire o pecado de mim. Você quer que eu ore por você? Levanta a mão. Tem alguém? Amém. Aleluia! Tem mais alguém nessa noite? Amém. Amém. Aí mesmo onde você está. Glória a Deus. Hoje é dia de você começar uma nova etapa. Aleluia. Espírito Santo de Deus, confirma no coração. Senhor Jesus, Tu estás aqui. E o Senhor mesmo diz que verdadeiramente o Senhor entraria, como entrou na casa de Zaqueu, o Senhor entraria no coração. Que o Senhor verdadeiramente veio com a missão de salvar e libertar. Visite cada um desses corações, Senhor, nessa noite. Enche, Espírito Santo, enche. Perdoa nessa noite. Perdoa nessa noite. Dá um novo sentido de vida nessa noite. Ah, meu Deus, que esse ano, que a partir desse Natal já entramos numa nova etapa para mais um ano, Senhor, que seja um ano muito diferente. Nós oramos, nós abençoamos esses irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Glória a Deus. olha,
O meu desejo é que você tenha um lindo Natal. Amém. Um lindo Natal. Um lindo Natal. Eu vou dar a bênção e abraça aí a pessoa. Quem sabe você não vai vê-la até dia 25. Já deseja para ela, olha, um feliz Natal. Amém? Obrigado, Pai, por este dia, por este momento. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor bendito de nosso Deus e Pai, e que a doce presença do Santo Espírito de Deus seja com todo o seu povo, agora e sempre. Amém. Amém. Feliz Natal!